Como que faz para gravar um vídeo com esse filho? Como que faz para gravar um vídeo com esse bebê? Deita aqui, filho. Deita aqui, deita aqui. Olá, eu sou a doutora Salirra e hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito do jejum intermitente. Inicialmente, eu gostaria de salientar aqui que nos últimos anos muito tem se estudado, muito se estuda a respeito da nutrição, não só na prevenção, mas também no tratamento coadjuvante de uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, obesidade, alergias, câncer, dislipidemias, dentre diversas outras. E nesse contexto, nós somos bombardeados com uma série de informações e no último ano, e principalmente nas redes sociais, com a informação sobre o jejum intermitente, prometendo ser uma estratégia altamente eficaz e segura para a perda de peso e para a melhora de diversos outros parâmetros. Mas aí o que seria esse jejum? O jejum nada mais é do que uma estratégia de intervenção nutricional em que os indivíduos são submetidos a períodos variáveis de privação alimentar, que podem ser feitos em dias consecutivos ou em dias alternados, e normalmente esses períodos de jejum são de 12, 14 a 16 horas. Existem estudos com jejuns de até 24 horas ou mais do que 24 horas. E aí a gente se pergunta, não só nós do meio científico, mas também os pacientes, se isso realmente seria saudável ficar tantas horas assim sem se alimentar. Porque o que nós aprendemos é que o certo seria comer a cada 3 horas. E antes de responder e adentrar os resultados desses estudos sobre o jejum, gostaria de falar 2 fatos aqui científicos para que nós pudéssemos linkar com a informação que eu vou dar ao final do vídeo. O primeiro deles se refere ao fato de que a nossa carga genética, a nossa herança genética, é a mesma herança do homem paleolítico, ou seja, do homem de 25 mil anos antes de Cristo. No período de 30 mil anos antes de Cristo até 25 mil anos antes de Cristo, houve uma seleção natural e somente os indivíduos melhores adaptados àquele ambiente hostil de privação alimentar muito extensa foram os indivíduos que sobreviveram. Esses indivíduos tinham de diferente a capacidade de absorver uma maior quantidade de nutrientes e de de armazenar uma maior quantidade de energia, mesmo com uma única refeição e passando por longos períodos de jejum. E aí o tempo foi passando, o homem foi evoluindo, veio a Revolução Industrial, a urbanização das cidades e a oferta de alimentos foi aumentando cada vez mais e com isso o homem foi passando a comer cada vez uma maior quantidade de alimentos e mais vezes por dia. Além do que houve uma piora na qualidade dos alimentos, com os transgênicos, com os aditivos químicos e etc. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto se refere ao tecido adiposo. Antigamente a gente acreditava que o tecido adiposo era um tecido para reserva de energia. E hoje a gente já sabe que o tecido adiposo ele funciona como um grande órgão endócrino, ele medeia uma série de reações metabólicas no nosso corpo e juntamente com os macrófagos e com as células mesenquimais, o tecido adiposo produz adipocinas, como fator de necrose tumoral alfa, o plasminogênio, a resistina, a leptina, angiotensinogênio, proteína C reativa, dentre outras e dentre até outras que a gente desconhece ainda. E essas adipocinas, elas são pró-inflamatórias e elas atuam na sensibilidade à insulina, na coagulação sanguínea, na atividade cardiovascular, no apetite e algumas outras funções. E o que a gente tem no indivíduo obeso, que é um indivíduo que tem este então órgão endócrino aumentado em seu tamanho, é uma disfunção na produção dessas adipocinas, ou seja, ocorre uma desregulação nos níveis das adipocinas e com isso a gente tem um indivíduo obeso como um indivíduo que é cronicamente inflamado. Daí o próprio fato de que o indivíduo obeso ele é um indivíduo muito mais propenso a desenvolver uma série de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e até as outras que eu listei e mais várias outras que vocês conhecem. E aí, com base nesses 2 dados científicos, o primeiro, de que a nossa estrutura genética é a mesma estrutura do homem paleolítico, ou seja, uma estrutura que foi feita para absorver uma maior quantidade de nutrientes.
e de antinutrientes também. E com o próprio dado de que o tecido adiposo funciona como um órgão endócrino, foram realizados esses estudos no mundo inteiro e com períodos variáveis de jejum e cada um avaliando um determinado parâmetro. E no final das contas, esses estudos mostraram que o jejum ele é assim bastante eficaz para a diminuição dos níveis glicídicos, diminuição da insulinemia, melhora da sensibilidade à insulina, até uma regeneração de células beta-pancreáticas, uma diminuição da resistência à leptina, que é um hormônio do apetite. Outros estudos evidenciaram uma diminuição do tamanho, do volume dos adipócitos, tanto viscerais quanto subcutâneos, e melhora de todo o perfil lipídico. Ainda tem outros estudos científicos mostrando uma melhora de todos os marcadores séricos inflamatórios, tá? E alguns estudos que ainda estão sendo feitos, mas tem dados bastante promissores a respeito de melhora de todo o padrão hormonal dos indivíduos submetidos. Enfim, resumo da ópera. O jejum intermitente ele é sim uma estratégia bastante eficaz não só para perda de peso, mas também para quem quer ter uma vida mais saudável e mais longeva. Ou seja, comer menos para viver mais. Mas também não adianta fazer jejum e na hora que for comer uma coisa pouco saudável, pouco nutritiva, tá? Então, é a quantidade do que se come e a qualidade do que se come. A minha posição é que eu sou a favor do jejum intermitente em alguns pacientes. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Fica aí a minha dica. Um beijo e até o próximo vídeo.